Olá! Setembro chegou e com ele a campanha do Setembro Amarelo. Para quem não sabe, setembro é feita uma campanha desde 2014 de prevenção ao suicídio. E aqui no Dharma Veda a gente não tinha como não falar sobre esse tema. Então, durante esse mês, a temática vai ser prevenção ao suicídio, doença mental, como o Ayurveda e o Yoga podem ajudar na prevenção ao suicídio. Os números são assustadores, por isso a importância dessa campanha. Segundo dados que eu retirei do próprio site setembroamarelo.com, mais de 12 mil pessoas morrem no Brasil todos os anos e mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo morrem pelo fato de terem retirado sua própria vida através de um ato suicida. E então a gente pensa assim, nossa, mas que números são esses? Né? Porque a gente não fica sabendo. Porque existe um tabu relacionado ao suicídio. Na verdade, a gente não gosta nem de falar de morte, que dirá de um ato suicida. Então, por isso a importância dessa campanha, porque o suicídio pode sim ser prevenido. Porque o suicídio não vem de uma hora para outra, as pessoas não resolvem se matar. Hoje eu resolvi me atirar pela janela. Não é assim que funciona. É um processo que geralmente ele está ligado a uma doença mental. A principal causa de suicídio é depressão, seguida de transtorno bipolar, dependência química ou alcoólica e esquizofrenia. Esses dados, como eu falei, todos eu tirei, né, dessas informações que foram colacionadas pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Conselho Federal de Medicina. Então, sim, doença mental é coisa séria. Não dá para pensar que doença mental é frescura, é mimimi, é vagabundagem. Não. Principalmente depressão. Depressão hoje é uma das principais causas de afastamento do trabalho. Então, é uma questão de saúde pública. A gente tem que pensar em fazer algo para prevenir e tratar esse tipo de problema. E o que mais assusta é que os casos de suicídio estão só aumentando, principalmente em pessoas jovens. E quando eu digo jovens, é na faixa de 15 a 30 anos. Então, sim, vamos pensar e refletir sobre isso. Existem fatores, né, principalmente relacionados aos jovens, como impulsividade, às vezes o uso de drogas, dependência química, questões familiares, sociais, situações de abuso sexual, físico, psicológico, que podem sim levar o jovem a um ato extremo como esse. Da mesma forma, existe um número muito alto de suicídio entre idosos. Às vezes devido a uma situação de doença, né, uma doença grave, dolorosa, abandono dos filhos, ou quando o idoso se sente como um fardo para sua família, né, porque ele necessita de cuidados, às vezes a perda do cônjuge, a perda dos familiares, tudo isso pode levar o idoso à depressão e até mesmo ao suicídio. Entre homens e mulheres, o número de suicídios é muito maior entre os homens, por um motivo muito simples. Os homens ainda hoje têm dificuldade de falar sobre seus sentimentos, expor a solidão que estão sentindo, de procurar ajuda. As mulheres, pela sua própria natureza, elas têm mais facilidade de expor seus sentimentos, de chorar, de falar com os amigos, com as amigas, expor seus problemas para os familiares e principalmente procurar ajuda. Existe um preconceito
muito grande em relação ao tratamento de doença mental. Ou a procura de psicólogos, a procura de um tratamento médico. Gente, tem que ficar bem claro, doença mental é uma doença como qualquer outra. Se nós temos uma doença, não interessa, uma doença como um câncer, a gente não procura tratamento, a gente também procura tratamento para depressão. E às vezes a gente tem que tomar remédio, sim. Você fala assim, mas Michelle, tu é terapeuta Ayurveda, tu é instrutora de yoga, e você está falando em tomar remédio? Sim. Se tu me perguntares, o Ayurveda pode te ajudar? Pode. Ajuda muito, muito, muito. Porque como eu sempre digo, o Ayurveda, ele trata o indivíduo. O Ayurveda enxerga o indivíduo como um ser cheio de características únicas que o tornam único. E por essa razão, ele precisa ser tratado dessa forma. Então, sim, o Ayurveda vai enxergar esse indivíduo, vai perceber que ele está com um desequilíbrio e vai tratar o desequilíbrio. Não, o Ayurveda não trata a depressão, o Ayurveda não trata transtorno bipolar, o Ayurveda ele não trata a doença em si, ele trata o desequilíbrio que fez com que o indivíduo desenvolvesse essa doença, certo? Então, no momento que ele trata a causa do problema, às vezes a depressão desaparece, às vezes a pessoa não precisa mais tomar medicamento, às vezes a pessoa diminui a quantidade de medicamentos. Mas não significa que o Ayurveda possa tratar sozinho uma doença mental. Porque, como eu falei, doença mental é coisa grave. Então, às vezes, a pessoa precisa de tratamento médico imediato. Exatamente porque é uma questão, às vezes, de vida ou morte. A medicina ocidental está aí para isso. O Ayurveda pode ajudar? Pode. Mas nunca deixe de procurar tratamento médico. Procure sim um terapeuta ayurvédico. Procure o yoga. Não tem uma sala de yoga que não tenha uma pessoa que tenha dito: eu venci a depressão, eu diminuí a minha medicação, eu parei de tomar remédios desde o momento que eu comecei a praticar yoga. E existem várias outras terapias integrativas, coisas que podem ser feitas como coadjuvantes nesse tratamento. Claro que casos mais leves, às vezes nem precisam de uma medicação, às vezes o tratamento psicológico somado à terapia ayurvédica, ao yoga, bastam. Mas nunca desconsidere os sintomas. Não é normal a pessoa se sentir triste o tempo todo, não é normal a pessoa não ter sentido para a vida. Então, se tu está sentindo qualquer coisa desse tipo, procura ajuda. Fala para os teus familiares, expõe o que tu está sentindo, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura algo que tu gosta de fazer, né? Exemplo do yoga, procura uma terapia alternativa, exemplo do Ayurveda, mas faça algo, porque é uma doença e essa doença pode sim se agravar. Porque a nossa vida ela é feita de momentos, são momentos tristes, momentos felizes. E às vezes a gente se depara com estressores que tiram o nosso chão. Né? Às vezes uma doença grave, uma doença degenerativa. É muito comum casos de suicídio entre pessoas que descobrem um tumor, entre pessoas que descobrem HIV. Então, às vezes a pessoa não sabe lidar com isso. Às vezes até o próprio medo da morte faz com que a pessoa antecipe a própria vida. Então, existem outros também. Posso citar desemprego, falta de dinheiro, dívidas, às vezes até uma questão de vergonha por ter perdido um cargo, enfim, são tantos os motivos e às vezes a gente não está apto a lidar sozinho com isso. Por isso, procure ajuda. Não é vergonha tomar remédio, não é vergonha o psicólogo. Eu sempre digo, todo mundo deveria ir, com problema ou sem problema, porque problema todo mundo tem, mais cedo ou mais tarde. Então, hoje, às vezes é difícil, às vezes a gente não sente até a vontade, ou não quer incomodar alguém da família, um amigo, então procure um psicólogo, ele está lá para isso. Procure seu terapeuta, às vezes ele também pode te ajudar. Então,
faça algo. E se tu tens alguém próximo da tua família que está passando por um momento como esse, oferece ajuda, fica de olho. Como eu falo, o suicídio pode ser prevenido. A questão às vezes não é botar grade na janela para que a pessoa não se atire, é não permitir que a pessoa pense em pular. Aí que está a prevenção. Então, tenha cuidado com os seus. No caso de adolescentes, a adolescência é uma fase muito difícil, né? Então, às vezes assim, o adolescente às vezes ele tem esses comportamentos de ficar mais recluso, ou às vezes mais revoltado, e às vezes a gente acha que é coisa de adolescente. Não descuida. Não descuida, porque pode não ser só um comportamento rebelde de um adolescente. Às vezes pode ter algo mais profundo. A fase da adolescência, principalmente, é muito difícil, são várias questões hormonais envolvidas. A pessoa fica naturalmente desequilibrada, falando em termos ayurvédicos, né? E em termos de medicina ocidental também, porque são tantos hormônios, né, que a pessoa está se achando. Às vezes até questões relacionadas à própria orientação sexual interferem no bem-estar mental desse jovem, né, porque ele não está sabendo lidar com tudo isso. Então, se teu filho está com esse tipo de comportamento, não descuida, fica de olho. Às vezes consulta um psicólogo, consulta um psiquiatra, porque eles são as melhores pessoas para avaliarem esse teu filho. Às vezes pode não ser nada, né? Pode ser bobagem, vai passar, mas pode ser que não seja. Então, fica de olho, cuida, presta atenção, fica próximo, fica aberto para ouvir. Às vezes a gente vai ouvir algo que não quer, mas a gente tem que estar aberto. E com relação aos idosos, é a mesma coisa. É muito difícil, às vezes a pessoa hoje em dia a gente vive cada vez mais, né? E às vezes a pessoa vai perdendo os irmãos, perde o cônjuge, se vê sozinho. E às vezes a vida dos filhos é tão corrida que descuidam desse pai, dessa mãe, até por não se colocarem nesse papel, porque quem sempre cuidou foi o pai e a mãe dos filhos. Só que chega um momento em que os filhos têm que cuidar dos pais também. Então, tenha cuidado, não seja negligente com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô. Preste atenção. Se ele está se sentindo mais, não é coisa de velho. Às vezes diz, não, é coisa de velho, rabugice. Não, não é rabugice. Pode ser depressão, pode ser uma doença, alguma outra doença mental que está causando isso. Então, vamos ter cuidado com as pessoas que nós amamos. E esquece essas ideias, assim, de que não tenha preconceito, né? É isso que eu quero dizer, não tenha preconceito com suicídio, não tenha preconceito com doença mental, não menospreze o sofrimento do outro. A pessoa que está num processo de depressão ou alguma outra doença mental e começa a pensar em tirar a própria vida, ela tem uma percepção da realidade totalmente diferente da que uma pessoa sã tem, exatamente porque ela está doente. Então ela se sente incapaz, ela sente que a vida é uma droga, ela não consegue ver luz no final do túnel. E por mais que tu fale, não, essa é bobagem, assim, vamos lá, reage, a pessoa não consegue, porque ela precisa de tratamento. Então, assim, eu sempre brinco, né, que é igual uma criança, essa questão de entender o sofrimento do outro. A gente precisa muito de empatia nessa hora, porque uma criança, se ela perde o melhor brinquedo dela, o brinquedo favorito, ela sofre, ela chora. E quem olha de fora assim, que bobagem. Às vezes, assim, essa mesma criança acabou de perder um familiar, sei lá, o tio, a tia, não sei o quê, e ela não chorou metade, né, do que ela tá chorando porque ela perdeu a boneca ou o carrinho preferido. Empatia é saber se colocar no lugar. Para aquela criança, talvez a perda daquele familiar não significa tanto quanto aquele brinquedo, por mais bobo que pareça.
A mesma questão é a relação da doença mental e do suicídio. Pode parecer até ridículo aquilo que a pessoa está falando, aquela visão de mundo que aquela pessoa está colocando. A gente não consegue entender como é que a pessoa consegue ficar naquele estado de tristeza profunda e não faz nada para mudar. É porque ela não consegue. Então tenta te imaginar. Tu já sentiu em algum momento a tristeza, eu acredito. Espero que não, mas acredito que sim. Nós temos, às vezes, momentos de depressão, que a gente sente uma tristeza profunda, né? Às vezes a gente não quer sair da cama. A gente queria assim, ficar bem tapado, bem coberto, esperando tudo passar. Ou até mesmo sumir. Pensa numa pessoa que sente isso 24 horas por dia. É muito sofrimento. Então não menospreze o sofrimento do outro. Se coloca no lugar e oferece ajuda. Estende a mão, acolhe. É disso que essa pessoa está precisando. Então, esse é o meu recado. Eu deixo essa reflexão. É importante. Quanto mais informação, mais prevenção vai acontecer. Se tu entende que suicídio está longe de ti, que suicídio é pecado, não interessa as tuas crianças. Interessa que, sim, isso pode ser prevenido. E a gente tem o dever de compartilhar essas informações, de passar adiante e ajudar quem está precisando. Então, esse é o meu recado. Eu espero que tu estejas bem, que nunca passe por isso e que, se por acaso de alguma forma tu estás passando, tem como sair dessa. É possível. Basta procurar tratamento. Basta procurar ajuda. Está mais do que comprovado que assim, a autoestima elevada, a resiliência, a capacidade de se adaptar, né, às intempéries da vida, a religiosidade, a espiritualidade são fatores determinantes para prevenir e às vezes assim até mesmo ajudar, né, a pessoa que está passando por isso. Então procura por alguma crença que tenha significado para ti. Tenta elevar a tua autoestima. Com certeza tu é uma pessoa especial, tu não é menos do que ninguém. Procura os familiares, laços estreitos reforçam esse sentimento de amorosidade e dá sentido à vida. Procura um propósito. Todo mundo tem um propósito. Como eu falei no último vídeo, não interessa se é grande, se é pequeno. Todo mundo tem. E com certeza tu é muito importante para muita gente. E principalmente, a tua vida é importante para ti. Então fica bem. E se tu tiver alguém nessa situação, como eu falei, acolhe, abraça, beija, dá muito carinho, estende a tua mão e oferece sempre ajuda. Essa pessoa precisa. Então, se gostou do vídeo, compartilha. Aliás, eu te peço muito, compartilha, por favor. Às vezes, nesse vídeo pode até não significar tanto para ti, mas pode significar para outra pessoa. É uma campanha importante, por isso que eu tô falando sobre isso. Então, compartilha, por favor. Se gostou, deixa teu like. Se por alguma razão tá passando por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso e quiser comentar, deixa teu comentário, certo? Se eu puder, de alguma forma, ajudar, eu prometo que eu vou tentar, né? Existem várias formas de ajudar, às vezes até uma simples conversa. Então eu tô aqui, me coloco à disposição. E o meu desejo, como sempre, é que tu seja feliz, que tu fique bem e saudável. Namastê!